Que massa, Gabriel! O que nós vamos falar hoje? Volta e começa de novo. Tá vendo? É assim que é os bastidores do Gema. Olá pessoal, eu sou o Gabriel, engenheiro florestal, instrutor do curso de motosserra, idealizador do método Gema, gestão de manejo de árvores. Eu faço parte do time florestal Husqvarna Brasil e embaixador da marca Tecmater EPIs. E nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre como não desperdiçar combustível no abastecimento da motosserra durante o manejo de árvores. Então, de partida, o que nós precisamos, né? Qualquer operador de motosserra, seja um podador, seja um jardineiro, seja um trabalhador que tem o seu próprio negócio, seja um arborista, o que a gente precisa ter para dar condições da nossa motosserra dar tudo aquilo que a gente precisa tirar dela. A gente precisa inicialmente de um combustível de qualidade, uma gasolina de qualidade, um óleo 2 tempos específico e um óleo de corrente também adequado para a lubrificação da corrente. Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu sempre quis saber. Já posso te perguntar? Já tá na hora de fazer perguntas? Já tá na hora. Ah, então tá bom. O que é isso aqui, cara? Eu sempre quis saber isso. Bom, dentro da proposta, tá? Para a gente ir no caminho, né, do que a gente quer passar aqui, de como não desperdiçar. Tu quer não ter desperdício, ou seja, tu quer otimizar o teu trabalho de manejo. Quando a gente falar em abastecimento, tu não tem como não ter um bidão. Isso se chama bidão? Bidão. Guidão ou bidão? Bidão. Bidão. Tá? Bidão de abastecimento. Certo. Tá? Então aqui nós temos um recipiente conjugado. Tá. 2 recipientes, na verdade, que são conjugados, onde este aqui, o maior, capacidade de 6 litros, onde a gente vai armazenar, a nossa gasolina já misturada com óleo 2 tempos. Então o que é a nossa gasolina misturada com óleo 2 tempos? É o nosso combustível. Tá? O nosso combustível é igual gasolina mais óleo 2 tempos. Certo. Tá? Então este bidão aqui, este recipiente do bidão, ele tem capacidade para 6 litros. E no outro lado nós temos o nosso recipiente para armazenar o nosso óleo de corrente. Certo. Tá? E qual é a capacidade de um tanque de motosserra? Quantos litros cabe? Vamos só terminar aqui primeiro. Tá bom. Tá? O aluno vai ficar quietinho. Isso. Então, Eu não apresentei, né? O Guga. Muito prazer. O nosso Cameraman. E ali, mostra ali. Ali está a Andressa, a produtora do Gema, que é a minha esposa. A mãe da Manu e do Miguel. Agora todos estão devidamente apresentados. Então tá. Tá. Eu tenho que levantar a mão para fazer perguntas? Tá. Tenha liberdade, quando tu achar interessante, pode se manifestar. Muito bem. Guga, só para a gente finalizar aqui. Quando a gente fala em bidão, a gente está falando em ganho de tempo, otimização do tempo. Isso tudo remete que é uma produtividade, a uma lucratividade. Por que é importante ter esse bidão? Porque tu já vai levar, digamos, no ponto de partida do início do teu trabalho, aquela quantidade, aquele volume que tu espera utilizar no dia ou para aquela tua intervenção. Então tu tem capacidade de 6 litros e de 2 litros. Então tranquilamente, independente do serviço que tu vai fazer, isso aqui vai te um dia de serviço. Um dia de serviço. Um dia de serviço. Pô, legal. A não ser que a tua atividade, por exemplo, é de implicações civiculturais, por exemplo. Tu trabalha por exemplo, no desbaste. Que é só corte, só corte. Daí sim, digamos, o uso do equipamento ele é mais intenso. Daí talvez vai haver uma necessidade maior de combustível, mas, digamos, a grosso modo, a gente pode generalizar, tá? Tranquilamente. Para o cara que é arborista, né, para o cara que presta serviço, para o cara que é jardineiro, que tem o seu negócio na cidade, por exemplo, isso aqui ele está tranquilo para fazer
a atividade. Além disso, num recipiente só, ele leva, digamos, o que a máquina precisa para funcionar. O óleo de corrente e o óleo 2 tempos. É prático. É prático. Entendi. Tá? Então isso já dá, ou seja, isso já é uma economia para ele. Né? Tanto digamos, de gasolina, de combustível, de óleo de 2 tempos, óleo de corrente, e também uma economia de tempo para ele estar transitando, né, digamos, se movimentando com esse bidão. Então isso é muito importante. Só para a gente aproveitar as vantagens dele. O que ele tem? Tá? Deixa eu tirar aqui pro lado, depois a gente fala separadamente. Nossa motosserra. Tá ok. Tá? Tanque traseiro é o nosso tanque de combustível. Lembra que combustível é a gasolina mais óleo 2 tempos. Sim. E o tanque frontal da frente, próximo ao conjunto de corte, é o nosso tanque do óleo de corrente. Tá? Grande vantagem desse bidão aqui, tá? Da Husqvarna. Tu vai abrir o teu recipiente pela primeira vez no dia, sempre tira a pressão dele primeiro. Então, de maneira devagar e muito sutil, tu vai desroscando aqui a tampinha, tá? Porque se tiver pressão aqui dentro, ele vai soltar ela aos pouquinhos. É por causa da gasolina, né? Que ela vai evaporando, tá? né? Perfeito. Então, tirou. Só vou mostrar aqui o que é a grande vantagem também do desperdício, de como tu evitar, de como tu não desperdiçar combustível. Sim. Tá? Tentar representar aqui no bocal, tá? Tá vendo esse movimento aqui, ó? Deixa eu ver. Sim. O que Tá? tem? O que acontece? Tu vai colocar, introduzir, né? Encaixar, tá? Essa parte entra dentro do tanque, ó, e ela encaixa aqui. E vai acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? Ah, ele vai, o mecanismo vai abrir Isso, ali. tu vai apertar aqui e ele libera a passagem de combustível. Evita pingos? Evita pingos. Inteligente essa solução. Tá? Ó, tirou a pressão, pressionou, enquanto estiver pressionando, libera combustível. Certo. Então não tem o risco de transbordar e também não tem o risco de pingar fora e virar aquela sujeirama. Então, Desperdício e impacto ambiental. então quer dizer que isso é muito melhor que aquela garrafa de refri? A garrafa de refri, na verdade, nem deve ser utilizada. Para isso, né? Tá? Então aqui, agora o recipiente está vazio, mas só para a gente verificar como seria. E aí derrama Pode ali. perceber, ó. Tá vendo que ele, ó, Ele faz esse movimento. ele senta, ó, parece que ele sentou. Ó. Pressiona, ele sentou, tira um pouquinho da pressão, volta. Certo. Enquanto estiver nesse movimento aqui, tá liberando combustível. Certo. Ó, não pinga nada. E aí automaticamente quando tu levanta ele fecha, daí a válvula ali não pinga nada. Olha aqui, ó, tá fechada, tá aberto. Ah, perfeito, cara. Muito massa isso. Tá, ó. Muito legal. Tá? Então isso é a grande vantagem. Então, ou seja, aqui por si só já evita o desperdício de combustível, tá? Certo. O mesmo vale pro óleo, o óleo 2 tempos. Não, tá? não, 2 tempos não, desculpa, o óleo de corrente. Ó, tá? Tá, desculpa, eu vou ficar quietinho. O mesmo vale pro óleo, vamos fechar aqui só, tá vazio, mas para não ter nenhum tipo de... Tá. É o mesmo sistema. Isso aqui já tem que ter um cuidadinho, que já tem um pouco de óleo. Aqui não tem aquela pressão, tá? Certo. De abrir ou fechar. Mas o que acontece? Quando o óleo... Acho que vamos precisar de uma chave aí, não? Não. Conseguiu? Depois tu corta um pouco, tá? Claro. Ou deixa, Não, deixa. tá? Ó, Tá, o que tem aí? tu colocou... Uhum. Não era pra acontecer isso. Aqui, volta. Tu colocou, ele encaixou, ele vai, digamos, vai descer, vai passar. Certo. Só que quando atingir aqui, corta, Como ele faz isso? tá? Olha o caninho ali, ó. Ah, faz sentido. Tá vendo? Ah, total. Tá
tá? Então ele interrompe o fluxo De óleo. de óleo. E não desperdiça óleo E também. também não desperdiça. É muito comum, né, de quando fazer o abastecimento desses equipamentos, é fazer muito lambuzo, né? E fica um charque, como se diz, né? Fica uma lambuzeira, uma Sim. sujeirama. Depois isso mistura ainda com a serragem, ainda e tudo, fica Isso, e horrível. além do desperdício de combustível, a própria, né, tu contribui Para a poluição do meio para a ambiente. poluição do meio ambiente, né? Total. Então, nosso papel também no manejar árvores é minimizar sempre o dano, Ah, que legal isso aí, cara. tá? Outro ponto importante, ó, aproveitando de abastecimento. Sempre abastecer a tua máquina nessa posição, Uhum. tá? E quando tu fizer aqueles abastecimentos intermediários no campo, sempre trazer a bombona por detrás do cabo traseiro, Por quê? tá? Nunca por cima. Porque se chegar a pingar gasolina aqui, aqui nós temos o volante, Ah, vai estar quente? vai estar quente. Ah, Chega a sim. pingar aqui, tem o risco de Incêndio. incêndio, Nossa. tá? cara. Pegar fogo e assim por diante. Então sempre vim por detrás, porque nem todo mundo tem esse bidão aqui, né? Tu falou, tem a garrafa PET. Sim. Então é mais Pior ainda. pior pega- ainda. Nossa, tá? cara. Então sempre vim por detrás para não ter o risco de pingar no volante da tua. Cara, isso da seria tua motosserra. catastrófico, cara. Imagina se a garrafa PET indo por cima. E cara. já vi relatos aí de isso acontecer. Por exemplo, o pessoal fumar enquanto abastecer. Meu Deus, Tá? cara, não dá pra acreditar no Também troço. não é inviável, né? Mas isso chega a ser vergonhoso, a gente tem que falar isso, não né? combina. Então não pode lidar com nada que tenha ignição no momento de fazer o abastecimento. Acho que não precisa tá? nem estar dizendo isso, né, cara? De tão óbvio que O óleo parece. de corrente vim também pela parte daí sim frontal Pela frente. da máquina. Certo. Bom, eu como Por não quê? trabalho, eu me sinto no direito de fazer Tá. essa pergunta. Mas o óleo de corrente, ele também é inflamável? Não. Não é inflamável. Não teria esse risco daí. Isso. Então. Mas o ideal é sempre fazer diferente Isso. daí. Eu vou te perguntar por que é menos óleo E mais e combustível. mais combustível, Mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. tá? Essa relação que a gente está vendo aqui, Uhum. basicamente é a mesma relação da capacidade da tanque? tua motosserra, tá? Geralmente, isso pode ter uma variação de modelo para modelo, de marca para máquina, mas geralmente a capacidade do tanque do teu combustível é a metade, de novo, Ou melhor, tá. a capacidade do teu tanque de óleo de corrente é a metade da capacidade do teu tanque de combustível. Certo. Tá? Esse modelo aqui, tá? 500 ml de gasolina, de combustível. Uhum. Óleo de corrente, 250. E... 500, 250. Certo. Metade. Certo. Isso. Tá? Curiosidade. Quanto tempo dá de autonomia uma motosserra com um tanque cheio? Assim? Cara, depende muito do tipo de madeira que tu vai cortar, do tipo de intensidade, tipo de serviço, quanto tu vai acelerar. Mas em média, assim, Isso. o que dá um... Cara, 40 minutos. 40 minutos. Cara, 1 hora. Cara, depende muito. Depende Eu muito, não vou, são vários fatores, não né? vou bater o martelo porque, cara, varia muito. Ah, tá. Não, só te perguntei de curioso mesmo. Tá? Varia muito. Mas o que tem que ficar, o que eu quero deixar claro? Além de abastecer sempre ela deitada, tá? Nunca abastecer ela no local onde tu está executando a atividade. Estamos trabalhando nessa árvore aqui. Uhum. Parou. Acabou a gasolina. Uhum. Tá? Se afasta uns 10 metros daqui. Uhum. Abastece, afastar 10 metros. Abasteceu lá, não liga a máquina onde tu abasteceu. Volta e... Pra tu evitar qualquer problema. Vapor de ar. Vapor de gasolina. combustível da gasolina. Sim. Tá? Pode ter alguma reação química aí, cara, aí e dar algo errado. Tá feito estrago, cara. Tá? Então tem que ter esse cuidado. Além disso, sempre, em condição normal, sempre acaba a gasolina primeiro. Tenho 500 ml de gasolina aqui, tenho 250 ml de óleo aqui, em condições normais, a motosserra está bem regulada, tu está usando o óleo de corrente adequado para o teu equipamento, a gasolina sempre vai acabar primeiro e obrigatoriamente, em média, te sobra entre uns 20 a 30% de óleo de corrente. Uhum. O que tem que fazer nesse momento?
completa com gasolina e completa com óleo. Certo. Completa com combustível, tá? Combustível. Completa com combustível e com óleo de corrente. Sempre leva os 2 tanques na capacidade máxima. Certo. Se acabar o combustível, tua máquina para. Se acaba o óleo de corrente, a tua máquina não vai parar. Só vai perceber que está faltando óleo de corrente quando a corrente começar a travar, ela esquentar demais, e daí o prejuízo já tá grande. Tanto para o sabre quanto a correia, ainda pode arrebentar a correia. Entendeu? Tua bomba, entendeu? O teu pinhão pode ter sérias consequências. Acabou o combustível, abastece também o óleo de corrente. O óleo sempre leva os 2 no mesmo, Faz sentido. no mesmo nível. Isso é importante, cara. Então é isso aqui, ó, mais ou menos. Vamos tentar imaginar. Tá? É isso aqui. O que tu tá vendo aqui é proporcional aqui. O que tu tá vendo aqui é proporcional aí. Tá? Geralmente faz sentido. É isso. Tá? Essa aí é a relação. Por isso que o bidão tem mais gasolina do que óleo de corrente. Isso que não foi tirado da cabeça e foi feito do nada. É devido a essa relação. Tudo é calculado, por que eu vou levar mais óleo de corrente se eu não vou ter a necessidade de usar, por exemplo? Tá? Tá? A relação é mais ou menos essa. Então, de abastecimento em campo, tá? E de condução, né? de armazenamento de combustível e óleo de corrente, é isso que a gente tem que seguir. Tu comentou garrafa PET, tá? Além de ser proibido por lei, tá? Tu não pode fazer o posto, na verdade, ele não pode abastecer para ti numa garrafa PET, porque ele não é, digamos, um recipiente homologado pelo Inmetro para fazer o transporte. Tá? Certo. Então sempre tem que, se tu não tem o bidão, mas tem que ser aquele recipiente branquinho que tem o selo do Inmetro. Tem o selo do Inmetro. Isso, daí, esse é autorizado. Esse é autorizado para fazer o abastecimento e o transporte do combustível. Tá? Eu acho que digamos, de abastecimento e de transporte em campo é isso aqui. Só que para nós chegar até aqui, nós temos esses outros elementos aqui. Nós temos o nosso misturador. Certo. Nós temos o nosso óleo 2 tempos, falando em gasolina e combustível, e nós temos o nosso óleo de corrente para a lubrificação, né, do nosso conjunto de corte. Bom, falamos já, Guga, aqui nessa parte do bidão é o nosso recipiente para fazer o transporte do nosso combustível, que é a nossa gasolina mais óleo 2 tempos. Tá? Agora, qual que é a fração de combustível e qual que é a fração de óleo 2 tempos que tu tem que usar na tua motosserra? Tá? Essa fração ela diferencia um pouquinho em função do óleo 2 tempos que tu está utilizando. Se ele é óleo 1 para 25 ou óleo 1 para 50. Depois a gente vai falar sobre isso. Tá. Mas aqui, neste misturador, é que nós criamos, vamos dizer assim, o nosso combustível. É aqui que é feita a mistura da gasolina e do nosso óleo. Tu faz a mistura então aí aqui, e aí depois tu abastece ali. E depois tu transporta para cá. Ah, entendi. Tá? O que ele tem de bacana esse misturador aqui da Husqvarna? Na lateral ele te dá os níveis de 100 em 100 ml até 500 e até 1 litro. Certo. Correto? Essa marcaçãozinha aqui mais forte aqui em cima, tá vendo? Sim, tô. É 1 litro de combustível. Gasolina. De gasolina. Gasolina tá pura aqui dentro. Ah, tá. Tá? Certo. Tá pura. Aqui nós estamos falando em gasolina. Logo acima ele tem, ó, 50 para 1, que é 20 ml, e 25 para 1, que é 40 ml. Óleo 2 tempos. Ah, deixa eu ver. Tá vendo? Deixa eu ver agora aqui. Deixa eu ajudar o pessoal a enxergar aqui. Sim, dá pra ver. O que quer dizer 50 para 1 e 25 para 1? 50 para 1. Este óleo aqui. Tá. Um português bem bacana, para ficar bem claro. A cada 50 litros de gasolina é 1 litro de óleo 2 tempos. Só que nós não temos 50 litros de gasolina. Não. Nós temos 1 litro. Então, regrinha de 3, 1 litro, 20 ml. Certo. Óleo 1 para 50.
o óleo 1 para 25. 25 litros de gasolina, 1 litro de óleo. Regrinha de 3 para 1 litro é 40 ml. Então, o que tu vai fazer? Tu tem o combustível aqui e tu vai vir então com óleo que tu tiver, se é óleo 1 para 25, óleo 1 para 50, e tu vai vir colocando aqui até atingir o nível correspondente ao teu óleo. Certo. Tá? Então, a primeira medida é óleo 1 para 25, desculpa, 1 para 50, e a segunda medida é óleo 1 para 25. Entendi. Tá? Feito essa diluição, independente se é óleo 1 para 25 ou óleo 1 para 50, aqui tu tem teu combustível. Aqui então tu vai colocar, diluir 1 litro, diluir 2, 3, 4, 5, então. Até 6 vezes. Tá? E é este combustível aqui que tu vai colocar diretamente no recipiente, no tanque da tua motosserra. Não faça uma mistura aqui dentro. Tem gente que faz. Tá? Não. A mistura é para ser feito no misturador. O próprio nome tá escrito misturador. Ali. Certo. Tá? Misturador. Então isso é importante a gente estar observando. Bom, gasolina comum, gasolina aditivada, qualquer uma das duas, desde que aqui tu optar, tu siga utilizando. Entendi. Comprou a motosserra nova, tá? Independente da marca, independente do modelo. Gabriel, eu posso usar aditivada? Pode. Tá? Daí se usou uma vez aditivada, sempre aditivada. Siga. Talvez tu vai ler o manual da tua máquina e lá vai dizer gasolina comum. Ok? A orientação é do fabricante gasolina comum, mas nada impede que tu use aditivada. Certo. Tá? Isso a prática me mostrou isso. Tá? A prática diz que pode. Certo. Agora, o que tu não pode fazer? É ora um tanque de uma aditivada, ora o tanque de uma comum. Ora o tanque de uma aditivada, ora o tanque de uma comum. Cara, tu vai comprometer a tua motosserra. Então, segue numa aí a vida inteira. A vida inteira. Eu te digo pra ti, usa comum. É mais barata. Tá? E vai ter um momento lá que tu vai estar com poucos pila na carteira, e em vez de botar aditivada, tu vai para comum, já comprometeu. Então, a orientação é gasolina comum. Tá? Mas nada impede de usar a gasolina aditivada também, desde que tu não fique alterando entre tanque a tanque. O mesmo vale, Guga, para óleo 2 tempos. Tá? Te habitua a usar um também. Tá? Não ficar trocando de marca. Ou o óleo 1 para 25, se tu quer, ou o óleo 1 para 50. Pode trocar de marca? Tá? Pode. Tá? Mas qual que é o prejuízo maior disso? Tem aqui, fiz uma mistura de óleo 1 para 25. Tem meio tanque, eu vou fazer um serviço para fora. Eu quero levar mais um pouco de combustível, só que nessa mistura que eu tenho aqui, eu tenho óleo, por exemplo, 1 para 25. E eu fiz uma mistura nova 1 para 50. Não mistura os dois no mesmo tanque. Esgota esse aqui primeiro, usa primeiro e depois faz a digamos, completa com o óleo, digamos, com a outra porcentagem. Mas eu diria para ti o seguinte: usa o óleo que é indicado pelo fabricante da tua motosserra, tá? Marca a tua motosserra. Se é óleo 1 para 50, cara, se ela está dizendo, ela sabe o que ela está falando. Então, óleo 1 para 50. Ok. Tá? Não tem mistério, tá? Não tem mistério nesse ponto. Outro ponto, né? Um outro ponto importante que a gente está observando é a questão da validade da gasolina. Tanto a gasolina pura quanto o combustível no meu misturador ou no meu bidão, e também esse combustível no próprio tanque. Tá? Gasolina pura. Fui no posto, abasteci a minha bombona, por exemplo, com 5 litros. Tá? Gasolina pura. Não interessa se é aditivada ou comum. Qual que é a validade dessa gasolina? No máximo. Não faço ideia. 30 dias. Certo. 1 mês. Não dá para guardar, então. 1 mês, não. Então, vamos pensar em como economizar, né? Como não desperdiçar. Sim.
só compra a tua gasolina para aquele período que tu vai ter certeza que tu vai estar utilizando. E quando a gente fala em gasolina pura, máximo de 30 dias. Certo. Tá? Comprei a gasolina, diluí em 1 litro 20 ml de óleo 2 tempos para 50. Qual que é a validade? Também vai continuar sendo igual. Se pura é 30, Sim. misturada é quanto? Com 2 tempos. Diluída. Não, nosso combustível é quanto? No nosso combustível não vai ser 30 também? Husqvarna. Uhum. Tá? O que tá escrito aí? Não misture, não armazene a mistura por mais de Deixa eu ver. 10 dias. 10 dias. Tá vendo aqui, ó? Vendo meu dedo aqui, ó. Uhum. Não armazene a mistura por mais. mais de 10 dias. Quer dizer que encurta ainda mais, então... Gasolina misturada, diluída com dois tempos, o nosso combustível, ele cai para máximo de 10 dias. 10 dias. Certo. Tá? Pura 30, diluída, misturada 10. Certo. Botei no tanque. Hoje, sexta-feira, finalizei o serviço. Não vou trabalhar fim de semana, vou descansar, vou aproveitar a família. Segunda-feira, a previsão do tempo é chover. Não vou trabalhar. O que se faz? Esvazia o tanque. Esvazia o tanque. Tá? Uhum. Terminei o serviço hoje, vou voltar a trabalhar amanhã? Não há necessidade. Agora, passou 2, 3 dias sem tu utilizar a máquina, tu tem que esvaziar. Na verdade, Guga, é esgotar. O que é esgotar? É tu... Ligar ela, deixar... Antes disso... Tirar todo o excesso de combustível. Tira o certo. excesso, e aí tá? Liga a máquina e deixa ela apagar. Trabalhar até ela se apagar por conta. Certo. O problema todo não é nem tanto o combustível, o resquício, a sobrinha, o restinho de combustível que fica no tanque. O problema é o combustível que fica no carburador. No carburador. Tá? Uhum. O carburador ele é formado por várias galerias, por onde esse combustível ele percorre até chegar no motor. Tá? Então, se essas galerias ficarem entupidas, o que vai acontecer na próxima vez? A motosserra praticamente não vai pegar. O carburador não vai puxar. Não vai puxar, vai estar entupido. Tá? Porque em torno de 27% hoje da nossa gasolina é álcool. E o álcool, quando ele digamos, evapora, ele cristaliza. Sim. Né? Ele cria uns cristalzinhos. Uhum. Esses cristalzinhos vão entupir o carburador das galerias, nessas galerias aí. Uhum. E a tua motosserra não vai funcionar. Certo. Tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer na primeira vez que tu deixar no tanque. Isso não vai acontecer. Agora, fazendo de maneira seguida, tu vai estar contaminando aos pouquinhos o teu carburador e vai chegar uma hora que ela vai acusar. E daí, tu vai querer trabalhar com a tua máquina, ela não vai conseguir operar o equipamento, tu vai parar de fazer o serviço, tu vai levar para manutenção, ou seja, o que tu poderia ter feito, né, lá no passado para, digamos, otimizar esse teu processo, tu vai perder agora nessa semana que a máquina, por exemplo, vai ficar parada para manutenção. Certo. Tá? Então também isso... É desperdício. É desperdício, tá? Total. É desperdício. Ou seja, não é diretamente desperdício de combustível, mas tem relação com isso. Tem relação a isso, sim. Tá? Tem relação a isso, tá? E de óleo de corrente, só digo uma coisa, não usar óleo queimado. Uhum. Tá? Qual que é o óleo recomendado? O óleo que a fabricante está recomendando. Nesse caso aqui é Husqvarna. Se a Husqvarna disse para mim que o óleo recomendado para fins de garantia e para otimizar o trabalho, né, a máquina poder me entregar tudo aquilo que ela pode, cara, eu vou usar o que a fabricante está me dizendo. Não vou ser teimoso de usar um óleo queimado ou usar um óleo paralelo digamos, de qualidade inferior por ser R$1 mais barato o litro, por exemplo. Uhum. Vai de cada um, tá? Mas o óleo de qualidade, ele é extremamente importante porque ele vai manter
fala tu assim pra... O bloco de gravação aqui interrompeu, né? A câmera fechou um bloco de gravação. Vamos continuar. A gente estava falando do sabre, né? Então que o óleo de qualidade vai manter... Isso, a importância de usar um óleo de qualidade, né? O que o óleo de corrente ele faz? Ele mantém a temperatura, tá? De atrito, tá? De pressão adequada. Imagina só, Guga. Tu vai serrar lá uma árvore, uma madeira, vai fazer um corte, uma poda. Imagina a resistência que o teu conjunto de corte vai encontrar para vencer essa madeira. Certo. E essa resistência ela produz um atrito entre uma parte metálica, que é a corrente, sobre outra parte metálica, que é o sabre. Sim. Tá? Isso aqui eles vão se encostar, isso aqui vão arranhar. Sim. E qual que é a função do óleo? Facilitar o deslocamento dessas duas partes. É minimizar esse atrito, esse contato. Ou seja, é propiciar uma correta lubrificação e um desgaste correto desse elemento de corte. Certo. Tá? Se tu não está usando um óleo adequado, não vai lubrificar da maneira correta. Ele vai superaquecer, vai desgastar tanto o teu sabre, teu facão, tua guia, quanto a tua corrente. E isso pode resultar o quê? Num rompimento prematuro da corrente e ocasionar um acidente. Tá? Então por isso que é importante sempre utilizar um óleo adequado, de preferência utiliza aquele indicado pelo fabricante da tua máquina e em hipótese alguma, na falta de um fabricante, usar um óleo também de boas qualidades, que é diferente de um óleo usado, um óleo contaminado, um óleo queimado. A legislação veda esse reaproveitamento de óleo queimado. Tá? Por lei é proibido a gente fazer também esse uso e fora o prejuízo que vai trazer para o teu conjunto de corte, para a tua motosserra. De maneira geral, Guga, o que a gente tem que ter atento, o que a gente tem que ter de atenção para fazer a nossa correta, digamos, abastecimento, né, e tirar tudo aquilo que a máquina pode nos entregar quando a gente fala em abastecimento, é isso. É gasolina de qualidade, um óleo 2 tempos, né, na correta proporção, na correta diluição, independente se é um óleo 1:25 ou óleo 1:50. Gasolina pura, validade é 30 dias. Gasolina mais 2 tempos misturado, que é o nosso combustível, validade 10. No tanque, validade de 2 a 3 dias. Passou esse período, esgota, tira e liga a máquina até ela se apagar. Certo. Óleo de corrente, sempre indicado pelo fabricante, não utilizar óleo queimado, tá? E para otimizar o teu processo, sempre fazer o transporte num bidão. Num bidão. Muito bem. Então, se você gostou desse vídeo, né, o que tem que fazer? Curte, tá? Curte nosso canal aí do YouTube, compartilha com quem tu acha que pode estar ajudando, siga também nós no Instagram, tá? E até a próxima. Isso aí. Valeu, pessoal. Ficou bom, Dê? Foi jóia. Ficou bom, Dê? Ficou bom. Então tá bom.